agora iniciar. Eu fiz uma justa homenagem, professora, e compartilhei minha alegria de tê-la aqui nesse evento, e como eu não poderia deixar de dizer, né, de apresentar, a senhora como uma pessoa muito importante na minha formação, que foi e é muito importante na minha formação. Inclusive, eu estava lembrando que agora, nos tempos de pandemia, nós não trabalhamos juntas, há algum tempo a gente não trabalha juntas pela, né, dinâmica da vida, mas nós estivemos juntas, mesmo que separadas, nas lives dos nossos amigos, né, falando sobre outras coisas que não necessariamente ciência. Mas o quanto isso também é importante, garante, e garantiu, pelo menos para mim, naquele momento, sociabilidade, né, e é um pouco isso que a gente vai falar. Então, eu queria, primeiro, agradecer muito, infinitamente, sua presença, apresentá-la e depois lhe darei a palavra. Eu não sei se a senhora já conseguiu carregar os slides. Eu não tentei ainda, Paulinha. Tá. Então, enquanto eu apresento, faço um pequeno... apresento aos outros, né, um pouco da sua história, da sua trajetória, aí a senhora pode carregar os slides, e se tiver qualquer problema, ao final a gente pode ajudar, tá bem? Tá bom, então a ideia é que eu carregue agora, porque normalmente isso acontece quando a gente vai começar a falar. É isso, Paulinha? Eu não... A senhora quem sabe, fica à vontade, tá bom? Ok, então vou aguardar você terminar de falar e procuro carregar, tá bom? Tá bem, tá bem. Então, professora Sofia Leste Vieira, minha professora Sofia, licenciada em Letras pela UNB, mestre em Educação pelo UFC, doutora em Filosofia e História da Educação pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade Nacional de Educação à Distância, da Espanha. É professora titular da Universidade Federal, professora titular aposentada da Universidade Federal do Ceará e da UES, foi professora do programa Professor Visitante Nacional Sênior da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e professora visitante do Lehman Center Stanford. Foi professora do programa de pós-graduação em Educação da Universidade 9 de Julho, bolsista de produtividade do CNPq, onde integrou o comitê assessor de área da educação e coordenou projetos de pesquisa diversos. Exerceu o cargo de secretária de Estado do Ceará e do município de Aracati, Ceará. Foi membro do comitê editorial da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a ANPAE, e da editora Liber Livro. Como consultora e pesquisadora, desenvolveu projetos para a Unesco, Banco Mundial e organizações diversas do campo educacional, tais como Unibanco, Sempec, Instituto Votorantim e outros. Atualmente, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da Universidade Estadual do Ceará, UES, e líder de projetos do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Escreve e pesquisa sobre política e gestão educacional e escolar. Essa é um pouquinho, né, um pedaço da trajetória da professora Sofia, e aí a gente, para os alunos mais jovens, né, a gente sempre situa, lendo um pouco, né, do currículo da pessoa, para vocês entenderem de onde a pessoa fala, o que ela fez, né, por onde ela andou, quais produções, né, quais atribuições ela teve. Então, essa é um pouquinho da história da professora Sofia, de modo resumido, e aí eu queria lhe passar a palavra, professora, para você nos brindar com as suas lições. Muito bom dia a todos, bom dia, professora Ana Paula Lima, essa plateia de 89 professores e estudantes que nos assistem nesse terceiro encontro de iniciação científica da Faculdade Ari de Sá. É uma alegria, é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui com vocês esta manhã. Eu prezo de maneira especial o trabalho de iniciação científica
quando eu tive a oportunidade, quando apareceram as primeiras bolsas de iniciação científica na Universidade Estadual do Ceará, eu me candidatei a ela e tive os meus 2 primeiros bolsistas, e ao longo da minha trajetória como pesquisadora, como professora, eu sempre trabalhei na iniciação científica, na perspectiva de que é o lugar onde nós podemos formar novos pesquisadores, despertar o gosto pela investigação, pela pesquisa. Isso, geralmente, quanto mais cedo é possível começar, melhor é, e eu nunca me arrependi de ter feito isso. Então, quando a professora Ana Paula Lima, que vocês vão ver eu chamar de Paulinha sempre, me convidou para participar desse evento, realmente eu me senti chamada a essa conversa e estou muito contente de estar aqui hoje com vocês. Eu vou procurar compartilhar os slides para a gente começar o nosso diálogo, vendo se tudo funcionar, a gente vai conversando. Se não funcionar, a Paulinha vai precisar me ajudar. Pronto, vamos ver aqui se dá certo, né? Eu estou permitindo aqui. Gente, peraí, parece que vou tentar mais uma vez, tá? Paulinha tem um backup aí, né, Paulinha? Tenho sim, professora. Pedi para o pessoal da faculdade já colocar... Está pedindo para desativar aqui o Firefox. Estou tentando partilhar a tela, gente, não... Felipe, você pode passar os slides você mesmo aí? Deixa eu tentar aqui mais uma vez, Paulinha, não deu aqui uma... Estou tentando permitir... Não é possível compartilhar sua tela. Eu estou sempre no Zoom, gente. Faz parte, deixa eu tentar aqui mais uma vez e permitir tudo que eles estão pedindo. Pronto. Está dizendo que não está permitindo compartilhar a tela, gente. Vocês me desculpem aí esse tropecinho no começo. Eu vou pedir para o Felipe passar, tá, professora? Só um instantinho. Bom, enquanto o Felipe nos ajuda nesse processo de compartilhamento, eu vou, assim, mais ou menos colocar qual foi a ideia dessa conversa, né? Então, eu tomando o tema que foi sugerido, o tema da nossa apresentação, eu faço uma reflexão muito breve sobre o sentido da pandemia e o lugar da ciência nesse contexto. Na verdade, são apenas 9 slides, porque eu imaginei que a gente podia conversar um pouco em torno da temática, e a minha fala visa situar algumas questões. Essa foi a ideia, né? E como é que está aí a nossa perspectiva de compartilhamento? Deixa eu tentar aqui mais. Então... Pronto, professora. A gente já está vendo os slides. Ele está vendo os slides? A senhora consegue vê-los daí? Não? Não, não consigo, mas eu posso olhar os meus. Então, vamos começando pela primeira tela, onde está o título, só para me situar em relação a essa nossa conversa, né? Então, o tema é a produção do conhecimento e os modos de sociabilidade no mundo pós-pandemia, horizontes possíveis. Quando eu começo a pensar nesse tema, me ocorre a figura de uma entidade da mitologia romana, que é um deus chamado Jano, ou Janus, ou Janus, né? Janus é um deus que tem um olhar voltado para o futuro e um olhar voltado para o passado. Ele, em todas as suas representações, ele sempre aparece com essas duas faces, no sentido de que ele simboliza os términos e os começos, o passado e o futuro, e o relativo dualismo em relação a todas as coisas.
Nesse sentido, o templo de Janus, em Roma, tinha as suas portas abertas em tempos de guerra e fechadas em tempos de paz. Isso porque Janus preside tudo que se abre, ele é o Deus tutelar de todos os começos e rege ainda tudo aquilo que regressa ou que se fecha, sendo o patrono de todos os finais. A pandemia, ela é um final e um começo. E por isso, eu penso que Janus é uma figura mitológica que permite iluminar o passado, o presente e o futuro nesse contexto pós-pandemia. Se nós pensarmos em termos da vida que nós tínhamos antes da pandemia, e nos dissessem como seria o ano de 2020, talvez nós não acreditássemos. Se nós tomarmos como evidência as questões da ciência, nós podemos entender que, com base em fatos e evidências, a ciência faz previsões, mas ela não pode prever tudo, né? Ela não pode prever tudo porque ela é feita por seres humanos, e os seres humanos são falíveis. E a dinâmica do real, ela ultrapassa qualquer possibilidade de previsão, como no caso ocorreu com a pandemia. Ao pensar na pandemia, qualquer um de nós, com certeza, se lembra de quando tudo começou. A pandemia chegou assim, usando uma frase do Guimarães Rosa, que me parece muito certeira para a gente pensar nessa temática, de que tudo que muda a vida vem quieto, no escuro, sem preparo de avisar. Nós nos lembramos todos de quando a pandemia chegou e mudou para sempre a vida de cada um de nós, mudou a vida do planeta, mudou a vida da ciência, mudou provavelmente tudo que seremos a partir de agora. É importante a gente compreender que a pandemia, ela traz a ciência para um novo lugar. E esse novo lugar é um lugar onde ela nunca foi tão necessária e, ao mesmo tempo, nunca foi tão negada. Essa grande contradição, uma das grandes contradições que a gente vive no momento presente. Se nós pensarmos em termos da pandemia propriamente dita, a gente pode perceber que a ciência traz avanços, mas como ela não avança nunca em linha reta, pois a incerteza é o ingrediente básico do avanço da ciência. É a dúvida que faz avançar a ciência, mas a dúvida assusta, a dúvida incomoda, e quanto menos seguros são os indivíduos, maior o temor da dúvida e da incerteza. Nesse sentido, a negação da ciência, esse processo que hoje passa a ter um nome, não é? E que antes não fazia parte do nosso vocabulário, que é o negacionismo, na verdade, um recurso daqueles que são inseguros, porque conviver com a dúvida e com a incerteza nunca é algo fácil. Então, em tempos de crise, como a crise que nós vivemos, a negação acaba por se tornar uma arma contra tudo aquilo que nós desconhecemos. E a pandemia, ela mostra exatamente que há um contingente de desconhecimento na humanidade muito maior do que a gente podia imaginar, né? Tudo que está acontecendo era e não era previsível, né? Ainda que fôssemos alertados de formas as mais diferentes, que o planeta estava em risco, esses alertas não foram suficientes para nos preparar e de certa maneira, nos colocar em sintonia com aquilo que acabou chegando, né? Então, a pandemia, ela vem como um divisor de águas, né? Um divisor de águas que mostra que todos nós somos muito frágeis e que as armas simbólicas das pessoas, e uma das armas principais de fato, o capital, né?
o dinheiro ele não torna as pessoas tão poderosas quanto essas pessoas imaginavam, porque elas também são vulneráveis. Os chefes de estados são vulneráveis à pandemia, né? Chefes que acataram e chefes que não acataram, que denominaram isso de uma pequena onda. Não vamos entrar aqui no mérito, né, das gripezinhas. Então, esse contexto nos traz uma questão de que, se nós não resolvermos os problemas do planeta para todos, para o coletivo da humanidade, nós não conseguiremos nos proteger, por mais que se façam esforços. Não adianta se refugiar numa ilha deserta, porque o vírus viaja, o vírus muda, e muda de forma inesperada, e a ciência vai tentando avançar e conhecer melhor, aprendendo no processo, mas a incerteza e a dúvida continuam. Isso a gente pode ver, talvez nunca pôde ver de uma forma tão clara e inequívoca como a gente viu agora. Então, a gente tem, nesse contexto de uma ciência que traz avanços, mas que caminha pela incerteza e que não resolve todas as dúvidas, a gente tem diferentes situações, né? Do ponto de vista da produção do conhecimento, a gente tem um antes, um durante e um depois da pandemia. Esse antes trazia para a gente uma atmosfera, né, nas universidades brasileiras, nas instituições que trabalhavam com pesquisa e continuam trabalhando, a gente tinha um contexto de muita liberdade com tendência à centralização, ao centramento. Esse termo centralização eu uso aqui no sentido de explicitar uma tendência de centralização do ponto de vista dos países centrais, daqueles que detêm as rédeas, vamos dizer assim, da produção científica mundial, como também de uma centralização geográfica que se altera durante a pandemia, uma centralização espacial, né? Conhecimento para produzir, nós íamos para a universidade, nós passávamos o dia trabalhando, e os bolsistas de iniciação científica, na UES, pelo menos, tinham que comparecer fisicamente, geograficamente, ao espaço onde nós trabalhamos e mantemos encontros periódicos. Então, nesse sentido, a gente tinha muita liberdade para ir e vir, e espaços concentrados onde a gente produziu conhecimento. A pandemia traz um contexto diferenciado, né? Nesse período inteiro que nós vivemos sob a sua tirania, o que acontece com os espaços de produção, né? E com a forma como as pessoas vinham trabalhando até então. De um lado, existe um confinamento, que é um confinamento físico, né? De outro, esse próprio confinamento, ele provoca uma reinvenção das formas de trabalho, de maneira que as nossas possibilidades se expandem, e o trabalho, a produção de conhecimento, como outras formas de trabalho, sofre nesse período, atravessa nesse período uma fase de grande reinvenção e de novas possibilidades de comunicação que vão acontecendo, de novas formas de associação, e isso se torna muito claro, por exemplo, no avanço, no caso da produção científica, na forma como a produção de vacinas vem se dando nesse contexto da pandemia, não é? Onde a grande maioria dos cientistas dizia que a gente ia demorar um bom tempo para conseguir ter as vacinas, e a gente já está aqui todos os dias, nessa semana passada, nessa semana, tendo notícias sobre vacinas que estão com resultados muito positivos, de 95% de eficácia, por exemplo, e elas foram produzidas não apenas em um tempo muito rápido, muito célere, como também a colaboração
ela foi ampliada como nunca aconteceu, nunca tantas equipes trabalharam juntas, e esse é um dado muito positivo do que aconteceu no campo da produção do conhecimento nesse período. O que vale para as vacinas, o que vale para a medicina, vale também para as outras áreas do conhecimento. Embora, como sempre acontece em momentos de crise, a sociedade se concentra em temas específicos. Por exemplo, numa guerra, a indústria aeronáutica, a indústria bélica, ela avança em passos muito mais rápidos do que em tempos de paz. Então, em tempos de uma crise, como a crise mundial de saúde, certamente os grandes avanços se deram na área de saúde, né? na área, por exemplo, de proteção das pessoas, de formas as mais diversas de uso de equipamentos, de produção de novos equipamentos, de equipamentos que salvaram vidas, enfim. Então, isso tem a ver com esse contexto, né, de um ambiente propício a que uma determinada área se desenvolva. Mas a gente não pode dizer que é diferente, por exemplo, na área de educação. Né? Na área de educação, nós estamos aqui, né, numa live que é parte do currículo dos estudantes, né, o currículo de uma faculdade que quer fazer ciência, está fazendo ciência, e nós não paramos, nós continuamos produzindo, e o que eu escuto e o que eu vivo é de que estamos trabalhando muito mais, porque as fronteiras do tempo se modificaram, as fronteiras espaciais se modificaram também, e nós precisamos e fizemos um enorme esforço de adaptação a essas novas circunstâncias, ampliando os nossos olhares através das pequenas telas que compartilhamos com o mundo. Sem dúvida, quando nós pensarmos no pós-pandemia, nós temos duas certezas. Uma delas é de que a produção em colaboração vai continuar, vai se expandir de uma forma muito maior, né, porque nós descobrimos novos caminhos, as fronteiras entre os saberes, elas se diluíram, as fronteiras geográficas também foram banidas, nossos congressos hoje são online, com isso agregam um número muito maior de pessoas, então nós vamos com certeza colaborar muito mais e vamos, a partir desse momento histórico, descobrir novos focos de pesquisa que já começam a ser descobertos, onde a saúde talvez o carro-chefe, o carro-chefe, mas as outras áreas do conhecimento, elas também vão passando por um processo de ampliação. Do ponto de vista dos modos de sociabilidade, eu usei uma expressão que vem da nossa linguagem popular, né? Quando a gente diz que nós éramos felizes e não sabíamos, nós éramos livres e não sabíamos, nós não tínhamos ideia do quanto a possibilidade de ir e vir impregnava a nossa vida, né? Ir e vir, no sentido geográfico, das nossas casas para os nossos trabalhos, para as casas dos amigos, para a academia, para os espaços de lazer, e também para cruzar as fronteiras do mundo. Pessoas passaram, nas últimas décadas, a terem novos espaços de sociabilidade, a cruzarem o mundo de uma forma muito, muito rápida, né? Os aviões e os aeroportos lotados, e as pessoas iam para onde queriam, com a maior liberdade, e quase não se davam conta do quanto essas fronteiras poderiam ser frágeis. E foi o que aconteceu, né? Como vocês, cada um de vocês deve se lembrar dos primeiros dias da pandemia, sabe o dia em que ficou preso, né? E nesse processo, o mundo inteiro sofreu muito, né? Não foi apenas o confinamento físico que nós vivemos. O mundo perdeu pessoas numa quantidade incompatível
com o avanço que a ciência teve em todo esse tempo, né? Nós perdemos pessoas que amávamos e o mundo ficou mais triste pela ausência dessas pessoas, pela perda da saúde daquelas que passaram pela experiência do vírus, né? Nós ficamos deprimidos porque ficamos confinados. O confinamento foi muito difícil. O confinamento criou crises pessoais. Mas o confinamento trouxe também novas formas de relação, né? A Paulinha falava de que a gente se encontrou em momentos outros de sociabilidade, nós descobrimos as lives, nós festejamos os aniversários com as nossas famílias, com os nossos amigos, por lives. Então, a gente aprendeu a descobrir novas formas de sociabilidade e que nos mantiveram vivos nesse período tão difícil. Cada um de vocês deve se lembrar de ter ouvido alguma música, algum som no fim de tarde que chegou aos seus ouvidos, de alguém que se dispunha a tocar no alto de um telhado de sua casa. E a gente nunca tinha vivido nada como isso, então as formas de partilha se alteraram. E nesse processo, a solidariedade entre as pessoas brotou de uma forma como talvez nenhum outro período da vida da gente tivesse brotado. E tudo isso foi difícil, foi sofrido, mas teve seu lado bom, teve seu lado de redescoberta e de reinvenção. Sobre o que vem depois, as novas formas de sociabilidade, de fato nós ainda não sabemos, nós ainda não temos muita noção, estamos começando a colocar com a nossa carinha para fora e lá vem o perigo de uma nova onda, né? A gente imagina, nós brasileiros que gostamos tanto de nos abraçar, gostamos tanto de comemorar, que íamos para o aterro ver os fogos e fazíamos a nossa festa com muita simplicidade, só de ver a luz e de abraçar as pessoas, nós não sabemos o que vai ser, nem como vai ser, né? Essas novas formas de sociabilidade ainda estão por serem reinventadas em muitos sentidos. Continuando, e aí já entrando na questão anunciada do mundo pós-pandemia, né, nos novos horizontes, é fato que nós temos muito mais perguntas do que respostas. Nós nos perguntamos como será a escola, como será o trabalho, como será o namoro, como serão as festas, como será tudo, e a gente ainda tem respostas muito vagas, não é? Porque nós estamos falando de um novo normal, mas a gente ainda não sabe como vai ser, né? A gente não sabe ainda quais são as consequências dessa grande crise econômica, não é? Como ela vai afetar as nossas vidas e as vidas de todas as pessoas, de todos os cearenses, de todos os brasileiros, de todos os latino-americanos, de todas as pessoas do mundo, né? A gente tem algumas coisas que aprendeu na pandemia. Uma delas é que as desigualdades se aprofundaram. Alguns poucos passaram a viver tempos de maior opulência, né? A área de tecnologia, a área de alimentos, a área de logística, todas essas áreas trouxeram, né, a área do e-commerce, né, do comércio online, tudo isso, dos aplicativos, tudo isso cresceu muito e pessoas enriqueceram, né? Outras, e talvez a grande maioria da humanidade, por outro lado, se viu capturado pela dificuldade, pela fome, e em todos os contextos, em todos os países do mundo, os governos se viram na contingência de precisar criar auxílios emergenciais ou outras modalidades de apoio para que as pessoas pudessem atravessar esse momento tão difícil e tão inesperado que veio para a nossa vida como um raio que chega na Terra nesse tempo de pandemia.
Finalmente, acho que há uma questão muito importante, que é a questão da solidariedade, que eu já mencionei, né? Que ela foi, assim, talvez um amálgama muito importante desse período e que nós não sabemos como será depois, né? Pensamos em alguns horizontes. Esses horizontes nos levam a crer, né, que temos algumas razões para sermos otimistas. É verdade que nem a ciência nem a religião vão trazer de volta as pessoas que se foram. E foram muitas, foram milhares, foram centenas de milhares. E a perda dessas pessoas, ela vai estar sempre incorporada à vida daqueles que ficaram, como numa guerra, como numa guerra. A ciência, nesse contexto, ela vai ser muito mais necessária do que antes. Talvez, durante a pandemia, tenha sido gerado um esforço coletivo muito maior do que em qualquer momento da história. E é preciso que esse esforço se mantenha. É preciso que esse esforço prevaleça e seja assegurado. Porque nós vivemos um momento em que as universidades, a Casa do Saber, estão muito ameaçadas. As universidades e as instituições de educação superior, as faculdades, como é o caso da Faculdade Ari de Sá, elas podem parecer estar fechadas, mas elas não estão. Elas continuaram com as suas portas simbolicamente abertas, abrigando todos os seus alunos e continuando a produzir. Esse esforço permanente de busca de construção do conhecimento, ele continua sendo a essência da universidade. Isso porque a universidade, a educação superior, é o lugar da busca da verdade sem constrangimento. Essa é uma frase que o ideólogo Karl Jaspers, da Universidade Alemã, concebeu há muitas décadas e que, sem dúvida, ainda ilumina o nosso trabalho e o trabalho daqueles que se engajaram e se engajam com esforços de construir saber dentro da universidade, de produzir conhecimento. Lutar para que a universidade permaneça sendo esse lugar é o nosso dever e a nossa tarefa, em um mundo que continua profundamente envolvido na incerteza. Para terminar essa fala sobre horizontes, eu queria ler para vocês, imagino que não dê para ler, porque a letrinha ficou muito pequena, o depoimento de um cientista, de um salvador de vidas, que passou 7 meses na linha de frente da pandemia e que, depois de 7 meses, foi apanhado pelo vírus. É o depoimento do Dr. Weber Xavier, professor da Unicristos, que salvou muitas vidas, que vai continuar a salvar. Ele salvou a vida da minha filha, e ele publicou esse artigo no Jornal Povo de ontem, que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, o artigo se chama Deserto de Ar. E ele diz assim, após mais de 7 meses tratando pacientes com Covid-19, contraí a doença. E ela seguiu seu curso inflamatório e protrombóticos de forma inexorável. Febre, tosse, mialgia e fadiga culminaram com falta de ar em repouso. E não fosse a intervenção, tempo, zelo e dedicação da equipe médica pelos doutores André Albuquerque, Bruno Cavalcante, Juvencio Câmara, Ronald Pedrosa e Randall Pompeu, certamente teria outro desfecho. Saber das possíveis complicações como médico nos expõe a uma angústia extra. São tempos de solidão, isolamento e inquietações. Felizmente recebi, dentre o tratamento na UTI, oxigênio em alto fluxo e com o elmo, capacete salvador criado pelo brilhante pesquisador e amigo Marcelo Alcântara, que me assistiu providencialmente, consegui superar a insuficiência respiratória sem precisar ser entubado. Não existe sensação mais angustiante do que não conseguir respirar normalmente e saber que a qualquer momento você pode perder sua autonomia, ser sedado e entubado.
Lembrei-me inevitavelmente dos nossos pacientes que ficaram dias na UTI em estado grave. Tempo de deserto de ar. Em tempos de desesperança vem então a solidariedade e a ajuda através do apoio, mensagens e orações da família, amigos e colegas. A solidariedade e a generosidade são dentre muitas lições a aprender nessa pandemia. Felizmente, já em casa, me recuperando desse pesadelo, estou me redescobrindo e reaprendendo como pessoa a nova sociabilidade e tentar retomar, perdão, e assistir meus pacientes e as aulas. Estar do outro lado nos torna mais sensíveis ao sofrimento. Acredito que todos temos um papel de servir. Certamente faria tudo novamente. Nesses tempos desafiadores, encontraremos sempre alguém a nos ajudar, e certamente, diante de tantos outros sofrimentos, o meu foi menor, mais único, e espero que permita retornar melhor como pessoa, médico e cidadão. O deserto que passei me trouxe essa inquietação, e espero que, enquanto sociedade, possamos encontrar oásis para os tantos que sofrem por fome, por solidão, por injustiça, por tantas outras inquietações, e que nossa inteligência e energia cearenses possam encontrar respostas como Elma para essa terrível doença. Que Deus os abençoe ricamente. É isso, pessoal. Oi. Estou tentando Obrigada, sair. professora. Não, pode ficar, professora. Vocês estão me vendo? Sim, a gente está lhe vendo. A gente está lhe vendo. Eu aqui não estou vocês. A senhora está sem nos ver? Nem a mim? Nem a você. Mas aconteceu aí alguma coisa, eu não quero mexer aqui não, porque depois dá uma zebra. Pois não. É Tudo verdade. bem, era isso. Vamos lá. Primeiro, né, eu e os colegas aqui, talvez a senhora não esteja vendo, mas os colegas e alunos também, lhe parabenizando pela fala, reportando também o relato emocionado, né? Na verdade, sou testemunha de que a senhora achou o relato e decidiu incorporá-lo ontem, já mais tarde, né? Depois de pensar da apresentação, e de fato é muito oportuno, né, e é muito bem-vindo quando a gente considera tudo isso que aconteceu, discute sobre isso que aconteceu, que está acontecendo, na verdade, por meio de um relato sensível de alguém que passou por, né? Muitos de nós aqui, os alunos ouvindo, colegas professores, muitos de nós teve alguém próximo e sentiu de alguma forma toda essa angústia relatada, né, pelo médico aí, e aí é interessante, né, alguém que cuidou de tantos, se viu cuidado, né, precisou ser cuidado, e tem aí a atitude do agradecimento, faz os reconhecimentos a quem despendeu esse cuidado, né, coloca exatamente, eu achei interessante quando ele falou do capacete, né, o capacete criado por tal colega, né? E a gente ouviu isso nas notícias. A ciência sendo produzida. A ciência sendo produzida num período, e a senhora também falou disso na sua fala, assim, todo mundo fazia aposta, assim, quem entende disso, né, quem é da saúde, produzir vacina num tempo recorde desses, absurdo pensar isso, porque qualquer pessoa que tenha um pouco de noção sobre o que significa produzir uma vacina, entenderia que não seria possível, a gente não poderia sonhar com uma vacina num tempo tão recorde. E a despeito de todas as críticas, do que se diz, etc e tal, de toda a apropriação política que se faz sobre a discussão dessa vacina, mas a gente está vendo testes serem feitos, e a gente faz uma aposta e inevitavelmente, coloca ou vê colocada pela realidade a ciência num lugar de destaque, num lugar de salvamento, num lugar de última e única resposta para as aflições que são humanas. E qual é o lugar da ciência se não está a serviço do humano?
né? Então, eu acho que o relato, ele é muito feliz, de fato, muito tocante, acho que fez todo sentido a senhora terminar sua fala com esse relato, porque ele traz a humanidade, né? Traz o sentimento, traz a experiência da pele de quem passou. Então, muito interessante, realmente, o fim desse relato. E queria lhe agradecer demais a fala, né? Enquanto a senhora falava, a senhora ficou, de fato, um tanto cega aí, porque, né, não pôde ver o compartilhamento das ideias, e quando a gente fala realmente fica muito difícil isso, mas a gente, enquanto assistia e lhe ouvia, de fato, muita gente falando disso, assim, da pertinência da sua fala, né, do quanto ela se fazia real, assim, verdadeira, né, e rica, além de rica. Professora, podemos abrir um pouquinho para saber se algum aluno queria fazer alguma pergunta, algum comentário, colocação? Claro, eu tenho todo o tempo do mundo, mas eu queria, antes da gente abrir a fala, destacar algo que você disse, Paulinha, que é o seguinte: são duas coisas, duas lições que nós não podemos deixar de ter em mente e de levar da pandemia como aprendizagem. A primeira delas é a empatia. A empatia, que é essa qualidade que é intrinsecamente humana e sem a qual nós deixamos de ser humanos, quando nós não conseguimos perceber o lugar do outro. Então, quando o Dr. Weber se coloca na posição de alguém que cuida, ser cuidado, ele que é uma pessoa que cotidianamente exerce a empatia, ele pôde perceber o quanto esse exercício da alteridade, né, que vem junto com a empatia, né? A alteridade é a empatia é o enxergar o outro. A alteridade é a capacidade de se colocar nesse lugar e ver o que o outro sofre. E que na pandemia isso ficou muito claro para muitas questões que estavam na sociedade brasileira, talvez, como é que eu vou dizer assim, amordaçadas, afloraram. Várias formas de intolerância afloraram, e com elas a reação à intolerância, a não aceitação. Então, acho que essa era uma questão que eu queria destacar, Paulinha, agradecer de você ter lembrado e me colocar totalmente à disposição para as perguntas. Você organiza da forma que achar mais interessante, né? Não sei quanto tempo nós temos, mas eu estou aqui e volto se precisar em outro momento, em outro dia. Muito bem. Gente, vocês podem encaminhar pelo chat, eu acho que no chat acaba que a gente organiza melhor. Agora eu deixei de... Pronto, o chat apareceu aqui para mim. Acho que se a gente quiser... nós temos alguns professores e coordenadores que precisaram sair, né? Mas aqui, ou encaminhando por qualquer meio aqui, né? No YouTube alguém pode me passar, porque a gente está transmitindo também pelo YouTube, professora. Mas aqui, já na sala, se alguém quiser fazer alguma consideração ou comentário, a professora Bárbara vai ficar passando aqui para mim. Mas se alguém quiser já colocar alguma coisa aqui na sala, eu já posso ir lendo aqui, professora, porque eu acho que ela não está conseguindo ler, tá bem? Enquanto isso, tem gente muito bom, muito interessante. Parabéns, professora. Professora Sofia, maravilhosa, muito obrigada pelo privilégio de escutar sua fala tão rica e poder refletir tanto a partir por meio dela, né? Tem uma dúvida no YouTube da Ana Maria Holanda, que diz assim: gostaria de saber onde podemos ver essa carta do médico, professora, esse relato do médico que a senhora leu no finalzinho. Tem gente perguntando onde a senhora tirou. Ana, a carta está disposta na minha fala, nessa minha apresentação que eu encaminhei
para a professora Ana Paula, mas eu posso também partilhar com ela por WhatsApp, e foi publicado no jornal O Povo de ontem. Portanto, está disponível em modo impresso. Eu tirei porque eu costumo dizer que eu sou uma das últimas pessoas que lê jornal em papel. Toda semana eu faço uma aula de cerâmica e eu sou a única que leva papel. A gente usa muito papel, precisa, para quando está fazendo cerâmica. Eu sempre digo isso. Então, eu tenho a versão impressa, mas está disponível online para assinantes do jornal O Povo. Mas eu me comprometo a remeter o artigo, Paulinha, e aí eu não sei se a Ana Maria é aluna ou se é professora, mas a gente encontra como disponibilizar para ela. Sim, eu me comprometo a tanto passar a matéria que a senhora me envie, aí, e mesmo a apresentação, como a gente teve problemas com a visualização da apresentação, ela vai estar disponível também junto dos outros trabalhos do evento, tá bem, gente? Não se preocupem que a gente vai disponibilizar a apresentação da professora, feito com muito cuidado, mas de fato os problemas técnicos que nos impediram de visualizar a apresentação de modo adequado, tá? A Júlia também parabeniza a professora pela fala, que julgou muito elucidativa e verdadeira, agradece demais. Aí tem gente já descobrindo perguntando pelo seu parentesco com a professora Ilta Leste, e aí eu vou deixar a senhora revelar o seu parentesco. Nós somos irmãs e vizinhas. Deve ter sido talvez algum aluno da Ilta. A Ilta foi professora da UES na área de linguística por muitos anos, e nós partilhamos essa vida acadêmica, continuamos partilhando. Eu ainda continuo, apesar de aposentada nativa, mas a Ilta continua escrevendo, está em vias de um belíssimo romance sobre a nossa bisavó. E é isso. Eu não sabia que vocês não tinham enxergado, desculpe, gente, eu pensei que tivesse sido partilhada, eu não enxerguei, eu fui lendo a minha apresentação, né? Mas se puderem, vejam o texto, porque a figura do Janus, que é esse Deus que olha para frente e para trás, né? Está lá retratada, e é uma imagem que eu acho que é muito, muito feliz da pandemia, que nos permite, ele abriu e fechou um tempo, né? E nada vai ser como antes. Então, acho que é uma inspiração aí para a gente pensar não só o mundo pós-pandemia, mas também o que vem por aí, o que já veio, né? E o que virá depois. Isso. A figura, a gente ainda conseguiu ver, tá? Porque a apresentação ainda estava passando. Então, ela estava bem no início, a gente conseguiu visualizar. Mas eu vou compartilhar, sim, a apresentação depois com todos os colegas, com todos os alunos, e vocês vão poder visualizar, tá? Eu queria só subir aqui um comentário. Um outro aluno, Jonas, ele diz assim: como comentado no início, esse é o período em que a ciência mais se fez necessária e foi mais desacreditada. Na sua visão, quais os rumos entre os créditos políticos e sociais, professora, da valorização dessa classe nos próximos anos? Acho que ele se refere à classe política, eu imagino, né? Eu estou tentando aqui pensar algumas coisas a partir dessa observação do Jonas, né? Eu não acho, Jonas, que na ciência, vencidos e vencedores seja uma palavra muito apropriada, porque a ciência, em princípio, ela visa o benefício de todos, embora a gente saiba, né, que a ciência tem sido utilizada para finalidades outras ao longo do tempo, mas, na verdade, esse é o princípio orientador, né? E se a gente pensar no que está acontecendo do ponto de vista da saúde, eu diria que, a despeito da negação da ciência, o lugar da ciência está sendo mostrado. Reconheçam
políticos e seus adeptos, ou não, né? Eles podem até não tomar vacina, podem dizer que vacina é coisa de cachorro, mas eles sabem, eles não podem, com o seu negacionismo, negar a ciência. Sobre os políticos, né? Parece que virou uma questão ideológica, ser contra ou a favor da ciência, né? Então, se a gente observa, vamos projetar o nosso olhar para os Estados Unidos para ver esses embates, a gente tem essas duas tendências presentes. E lá, como a política não se pulveriza tanto como aqui, em função dessa excrescência que são esse carnaval de partidos, né? A gente consegue visualizar melhor. Mas nem mesmo entre aqueles que negam, cujos líderes negam a ciência, a questão da Covid-19 é uma unanimidade. Quer dizer, ainda que alguém diga, eu não uso máscara, e nos Estados Unidos essa questão, ela tem uma outra dimensão, né, por conta da forma como o poder da vontade individual se manifesta nos Estados Unidos. Uma pessoa, eu acho que pode até, não sei, eu não sou advogada, mas eu penso que no limite pode até acionar o Estado para dizer que ela não usa máscara, não sei. Mas eu imagino que sim, pelos contornos do direito, né? Mas se você observar os Estados Unidos, nesse momento, né, vivendo lockdown novamente em vários estados e criando redes de proteção e de segurança que não existiam antes, né? Porque a ciência, ela queira ou não, ela tá mostrando a ciência e os fatos, né? Que se você não se proteger, essa onda não passa, né? Ela volta, e volta com novos contornos. Finalmente, para fechar com a política no Brasil, acho que tem um oxigênio novo aparecendo nas últimas eleições, seja pelos jovens, seja pelo ressurgimento de ideias que dormiram por um tempo, e seja pela negação que as urnas vêm mostrando dos radicalismos e dos extremismos de direita que sempre foram danosos à ciência. Então, eu sou otimista. Acho que pode vir coisa boa por aí. Obrigada, professora. Eu vou ler uma pergunta do Jason, que fez pelo YouTube, né? Como a ciência pode ser agente transformador da sociedade, de uma sociedade cada vez mais democratizada? Acho que é isso. Como a ciência pode ser agente transformador de uma sociedade cada vez mais democratizada? Essa é uma pergunta muito oportuna, Jason, muito importante de ser feita e respondida num momento como esse, né? A ciência sempre teve um potencial muito grande de ser um agente transformador da sociedade e de apresentar, né, frutos que beneficiem a maioria. No mundo capitalista, entretanto, as coisas não são tão simples. A fome, que poderia ter sido solucionada pela ciência, para tomar só um dos exemplos mais importantes, continua roubando vidas em todo o planeta, né? A gente vê tanto nos países em que atuam, por exemplo, os apelos dos Médicos Sem Fronteiras mostram muito, né, as crianças tomadas por inanição, só para a gente lembrar essa imagem que vem para a gente muito pela televisão, mas a gente também vê pessoas morrendo de frio e fome nas principais cidades do planeta, os sem-teto, as pessoas de rua. Então, é da vontade do mundo, é da vontade dos políticos e é da vontade das pessoas
que depende a ciência ser colocada a serviço de todos, da superação das desigualdades e das finalidades democráticas. Perfeito, perfeito. Gente, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Professora, vem um comentário aqui para a resposta, né? Maravilhosa, perfeita. Professora, eu tenho uma última pergunta aqui. E eu vou fechar com essa pergunta, tá bem? E o Jonas foi esperto, porque ele digitou a pergunta bem na hora certa, então eu vou ler uma outra pergunta sua, Jonas. Acredita que exista um favorecimento, professora Sofia, da humanização de áreas teóricas como o direito, ou mesmo as ciências exatas, a partir dessas experiências que nos fizeram enxergar caminhos mais subjetivos? Jonas, eu espero que sim. Eu sou otimista e eu acho que essas situações que mudam a vida de todos, né? Como foi a pandemia, elas trazem sempre respostas novas para a humanidade. A gente avança em momentos de sofrimento, seja na nossa vida individual, seja na nossa vida coletiva. Mas isso depende também dos jovens cientistas. Os jovens cientistas, os aprendizes que hoje estão conosco, eles precisam ter esse compromisso com a humanização. A humanidade tem que estar sempre em primeiro lugar. É o homem, é a mulher, é a criança, é o idoso, é o jovem. É para eles que nós temos que olhar e sempre pensar o desenvolvimento da ciência. Nós temos que ser agentes transformadores desse processo. E é para isso que a gente está aqui, ainda. Eu ainda, Paulinha foi minha aluna há tantos anos. E é sempre um privilégio para um professor poder estar de volta a esse convívio e compartilhando aquilo que aprendeu no seu percurso com as pessoas que estão iniciando. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora. Eu acho que os encontros profícuos, né, os encontros, e eu acho que são esses os que fazem sentido, assim, do que é vivido mesmo e testemunhado, né? Eu sou professora de alguns dos alunos que estão aqui, e estabeleço uma relação com eles, né? E hoje eu imagino ser curioso, porque nós explicitamos, né, o fato de sermos aluna e professora, né? Termos sido aluna e professora. E aí eu acho que isso dá relata, né? Mostra uma experiência que é do quanto as relações, e aí por causa dessa nossa relação, a senhora está falando para muitos deles, para todos os que estão aqui nessa sala de aula e no YouTube também, né? Então, o quanto as relações elas podem ser humanizadas, o quanto afeto, o quanto implicação, o quanto compromisso, né? Podem fazer diferença na nossa formação, né? Então, nossa relação é uma relação afetuosa, e eu busco ter relações afetuosas com os meus alunos também. Aprendi com a senhora lições sobre política educacional, né, sobre educação, sobre gestão, e isso não nos impede de termos uma relação pautada numa sociabilidade que se pretende afetiva também, né? Porque, na verdade, isso junta as pessoas, isso vincula as pessoas ao ponto de hoje, por causa desse nosso vínculo, a senhora está podendo falar para tantos deles, né? E dividir suas lições, tudo que a senhora tem aprendido ao longo desse tempo. Então, eu queria lhe agradecer muito em nome da faculdade, Aritsá. E vocês não sabem, mas a professora disse-me que, quando eu fiz o convite, que às quintas-feiras era o único dia que ela reservava para não ter compromissos profissionais, né? E foi o dia que eu pedi, porque eu queria muito, a gente conversou, nós da comissão, e a gente queria muito a presença da professora. E aí ela me disse uma coisa que me tocou muito, que foi, eu vou
porque é para a iniciação científica, você está me convidando, e é mesmo sendo numa quinta-feira, eu vou estar com vocês, né? Então, queria muito lhe agradecer, inclusive por hoje ser quinta-feira, um dia seu de não trabalho, né? E lhe agradecer muito por todas as lições, pela sua afetividade também na fala, tá bom? Pelo seu carinho de sempre. Muito obrigada, professora, e espero que logo que isso tudo normalizar um pouco mais, a gente possa lhe receber também na nossa instituição, que, como a senhora bem disse, parece estar fechada, mas a prova mais concreta de que ela está aberta, está viva, é o fato de nós estarmos aqui nessa sala de aula, juntas, partilhando saberes. Muito obrigada. Eu é que agradeço, estou vendo que nós temos 89 participantes aqui, queria deixar um beijo, um abraço, sejam muito comprometidos com essa tarefa que vocês abraçaram, porque vale a pena. É um grande projeto de vida a gente poder trabalhar com a produção do saber e contribuir com um professor é o caminho mais seguro para a gente avançar na direção que vai abrir muitas portas, o mestrado, o doutorado, a universidade. Que sejam vocês muito felizes. Sucesso. Obrigada. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora. Bom dia para a senhora, bom resto de semana. Um beijo, tchau. Beijo. Gente, para os que ficam aqui, eu vou dar todos os informes que vocês estão perguntando, tá bem? Não se preocupem. Vamos lá. Alguns de vocês perguntaram há algum tempo, foram fazendo perguntas de ordem mais prática, e claro que vocês vão ter resposta, é só porque às vezes a fala está conduzindo para um caminho, né, e aí dá uma quebrada para dar um informe mais prático, não, né, fica meio estranho, mas não se preocupem que eu vou responder todas essas perguntas, principalmente porque nós temos tempo, tá bem? Nossas próximas atividades vão começar agora às 10h30, tá? E aí, vamos lá. De novo, para os que entraram depois, a gente só teve essa atividade nessa sala de aula específica, todas as outras atividades, elas estão previstas para acontecerem em salas BBB, tá certo? Então, os endereços estão todos colocados na programação, como vocês já devem ter acessado, que está tanto no nosso Canvas, como no site, tá certo? Muitas das lideranças, coordenação, enviaram também, tá certo? Então, todos, imagino, tenham todos os endereços para participar das atividades. Estão perguntando sobre certificação. Como vocês fizeram a inscrição pelo Simpla, tá certo? Os certificados da presença de vocês nessas atividades será enviado automaticamente pelo Simpla para o e-mail de vocês, os e-mails que vocês cadastraram, tá certo? A participação de vocês está, então, comprovada por meio desse documento, tá certo? Não se preocupem quanto a isso. A presença de vocês na atividade, que não é sala de aula convencional, ela está se dando por meio de uma programação específica que comunga, que conjuga todos os cursos, tá certo? Então, vocês não precisam se preocupar quanto a isso, tá bem? Mais alguma pergunta agora de ordem prática, gente? Assim, na direção dessas perguntas de ordem prática, se tiverem dúvida ainda, expliquei no início, quanto à presença, a participação em algumas atividades, vocês, por causa de limitação técnica, tá certo? Justificando um pouquinho, antes essa plataforma, né, esse lugar, o Google Meet, ele estava disponibilizando um número muito maior de participantes, tá? E eles limitaram esse número. Então, alheia à nossa vontade, a gente não pôde contemplar as 400 vagas que a gente tinha previsto por uma questão de margem de segurança para esse momento. Então, nosso refúgio, nossa saída foi transmitir pelo YouTube. O YouTube tem bastante gente também presente lá. Na verdade, a gente tinha quase 200 pessoas presentes, somando-se as pessoas dessa sala e as pessoas do YouTube, tá bem? Então, a gente
tempos de adaptação, de reorganização rápida, tá? E aí a gente pede, de alguma forma, limites, desculpas, não eram nossa intenção, a gente pretendia que todo mundo estivesse aqui com conforto, né, mas não foi possível, então alguns migraram para o YouTube, tá? O que não prejudicará, porque continua valendo a inscrição no Simpla, você dizendo que, autodeclarando responsavelmente que participou dessa atividade, e aí, né, você honestamente faz isso, participa da atividade e a gente dá a certificação para você, como em todo evento, tá, gente? Como em todo evento científico, tá bem? Mais alguma pergunta? Ou finalizamos por aqui? Seguimos, de novo, reiteradas vezes, eu vou informar, toda a programação até a mesa de encerramento. Ela se dará nas salas BBB, tá bem? Haverá sempre um moderador em uma das salas. Em alguns momentos serão professores, mas quase sempre nós teremos uma pessoa de apoio presentes lá nas salas. E quaisquer dúvidas vocês podem ir encaminhando aí pelas lideranças, tá certo? Podem falar também, tem algumas pessoas que acabam enviando dúvidas pelo Instagram da faculdade, fiquem à vontade, nossa intenção é sempre de comunicar, tá bem? E de dar todas as informações que vocês precisam. Vamos finalizar, então, aqui nessa sala agora. Infelizmente, essa não ficou gravada, tá? As outras serão gravadas, tá bom? As do BBB, como a gente tem absoluto domínio, e o do YouTube também conseguiu ser gravada, a professora Bárbara informa aqui, tá bem? Então, a gente tem uma parte, uma boa parte da fala da professora Sofia reservada lá no YouTube, gravada, e aí será disponibilizado em seguida. Nós vamos disponibilizar também, gente, tudo que está sendo gerado pelo evento, né, depois será disponibilizado no site da faculdade, no Canvas, tá? Então, vocês não se preocupem que vão ter acesso a esses materiais também, tá bom? Acho que não temos mais nenhuma questão. Nos encontramos às 10h30, pontualmente, para início das atividades dessa segunda parte da manhã. Você se encaminha exatamente para a sala de BBB, na qual você fez a inscrição, tá bem? Obrigada a todos e até já já, de forma mais dividida entre as salas, tá bom? Um abraço, gente.